Bíblia aberta, cartilha de oração. Eu, Tobit, tenho seguido o caminho da verdade e tenho sido correto durante toda a minha vida. Escute de novo, é uma tomada, é uma consciência da retidão e da busca de Deus. Eu, Tobit, tenho seguido o caminho da verdade. Primeiro aspecto, seguir o caminho da verdade. Segundo, tenho sido correto durante toda a minha vida. E quando fui levado como prisioneiro, lembra do exílio, o povo sendo levado prisioneiro no exílio? Quando fui levado como prisioneiro para a cidade de Nínive, na Síria, muitas vezes ajudei com dinheiro os meus parentes, os meus patrícios, que também estavam em Nínive. Eu era ainda criança e morava em Israel, a minha terra. Nesta época, a tribo inteira de Naftali, a qual eu pertenço, se revoltou contra os reis que eram descendentes de Davi. E eles também rejeitou Jerusalém como cidade escolhida por Deus, para que nela todas as tribos de Israel oferecessem sacrifícios. Era ali onde o templo, a casa de Deus, tinha sido construído e dedicado o seu serviço para sempre. Olha o que diz Tobit. Mas meus parentes e todas as outras pessoas que eram da tribo de Naftali iam até a cidade de Dan, nas montanhas da Galileia, para ali oferecer os seus sacrifícios ao touro de ouro de Jeroboão, rei de Israel, que tinha mandado fazer. Uma pausa. Então significa que havia em Jerusalém o reconhecimento do templo, havia em Jerusalém o lugar santo de Deus, onde o povo era chamado a prestar culto a Javé, mas, no mesmo tempo, concomitantemente, um rei, o rei Jeroboão de Israel, havia feito um altar de idolatria. E o que se adorava nesse altar? Um touro de ouro. E Tobit está questionando que até o seu povo e até seus parentes começaram a ir a esse templo da idolatria. Você já consegue perceber que o autor está começando a apresentar Tobit como o homem ideal? Vamos lá, continuemos. Mas o que se destaca já nesse primeiro ponto? Seguir pelo caminho da verdade. E ser uma pessoa correta. Lembrando que seguir o caminho da verdade, caminho, tem um significado muito forte. E já fica um questionamento, por que caminho estamos seguindo? Lembremos no Novo Testamento que o caminho era a forma com que se designava os cristãos, mas mais do que isso. Você lembra de Jesus que disse, caminho estreito, que leva ao céu? O caminho da verdade, a lei do Senhor. Pegou? É importante você pegar esse início. Sigamos.
Versículo 6. O autor continua falando na primeira pessoa, Tobit. Muitas vezes, eu era a única pessoa que ia a Jerusalém para tomar parte das festas, conforme a lei de Moisés, que manda o povo de Israel fazer para sempre. Eu ia depressa, levando comigo o dízimo. E vou explicar o que é o dízimo para ele. As primeiras partes da minha colheita. As primeiras crias dos meus animais. A 10ª parte do meu gado. E a primeira lã das minhas ovelhas. Continua. Tudo isso eu entregava aos sacerdotes, aos descendentes de Arão, em frente ao altar do templo, e aos levitas que estavam a serviço de Deus em Jerusalém. Eu entregava a 10ª parte do meu trigo, do vinho, do azeite, das romãs, do figo e das outras frutas, todos os anos, menos no 7º, para que a terra descansasse. O ano sabático. Eu vendia uma 10ª parte dos meus produtos, levava para Jerusalém o dinheiro ganho por essa venda, e ali o gastava durante as festas. E de 3 em 3 anos, eu ia a Jerusalém e dava uma 3ª 10ª para os órfãos. Aqui um segundo elemento é apresentado para Tobit, o homem da caridade, o homem do caminho reto, da verdade, o homem da caridade. Dava o dinheiro aos órfãos, viúvas, aos estrangeiros que moravam em Israel. E comíamos juntos o jantar da festa. Eu fazia com o que manda a lei de Moisés e conforme a lei de Débora. A minha avó, a mãe de Tobiel, o meu pai, me havia ensinado a obedecer. O meu pai tinha morrido, deixando-me órfão. Palavra do Senhor, graças a Deus. De forma resumida, apenas o que eu já disse. Tobias, o exemplo, um modelo. Mesmo que todos não iam, ele ia. E desde criança aprendeu de seu pai e permanecia firme à lei. Um homem que seguia o caminho da verdade. Um modelo, porque conduziu a sua vida em Deus. O homem da caridade. Um homem que era fiel no seu dízimo. Fiquemos com esses elementos. E claro, já como uma referência em nossa vida. Não importa se os outros debandam. Diga para você mesmo, eu serei fiel a Deus. Amém. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.